Senhor me guiar, minha vida orientar, pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Que paz eu sinto quando em ti descanso, ó Pai de amor, saber que tudo vais fazer e perto estás de mim. Vem, Senhor, me guiar, minha vida orientar, pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Pois quero viver só para ti, meu Deus, meu Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Gostaria de iniciar este culto com esta linda canção, que é uma oração. E agora eu gostaria de convidar a você a ler comigo o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, ele está no barco. Ele ainda acalma tempestades, emudece ventos e segura as ondas. Precisamos pegar nas mãos dos mestres, ou melhor, clamar ao Senhor para que Ele segure em nossas mãos, para que Ele agarre em nossas mãos e possa derramar o seu cuidado para conosco. Nós não estamos sozinhos, Ele está no barco conosco, no meio desta tempestade. Amém. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor é um Deus que conforta, que consola. Nós sabemos também que a tua graça é melhor que a vida e que as tuas misericórdias são infinitas, elas são ilimitadas e elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por isso, ó Senhor, por tua graça bendita, por tua misericórdia, nós estamos diante do Senhor sabendo que o Senhor está cuidando de nós. Continue a nos falar e a nos ensinar também, fortalecendo a nossa fé. E que o teu nome seja glorificado todos os dias, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor nos fale sempre e nos edifique, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei pela manhã, aliás, mais cedo, que hoje nós iríamos voltar à nossa exposição de Gálatas, porque nós sabemos que estamos vivendo um momento difícil, complicado, entretanto nós temos que continuar a ensinar a palavra do Senhor aos irmãos. E dessa forma nós queremos que a palavra do Senhor possa fortalecer a fé nesses momentos difíceis. Então hoje nós não vamos trazer uma mensagem
de consolo, de conforto no momento da luta. Nós vamos continuar o nosso estudo, porque nós precisamos ser ensinados e doutrinados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é perfeita e ela nos ensina, então nós temos que dar continuidade àquilo que nós fazíamos antes. Então eu gostaria de convidar você que estava me acompanhando às quintas, lá na igreja, continuamos então com esse estudo em Gálatas. Convido você a abrir no capítulo 3, versículo 15, nós faremos a leitura e depois uma explanação deste texto. Gostaria que você participasse e pudesse estar aí lendo a palavra do Senhor, acompanhando os versículos, e nós vamos estar procurando apresentar aí nosso estudo, trazendo aplicações para as nossas vidas, para a nossa edificação. Hoje, voltando a essa carta tão especial, como nós já falamos sobre ela, uma carta que Paulo escreveu por uma razão extremamente importante. As igrejas da Galácia estavam sendo assediadas por líderes religiosos extremamente legalistas que queriam escravizar aos gentios da Galácia, torná-los novamente somente discípulos deles. Esses religiosos queriam, na verdade, fazer novos prosélitos. Eles eram, vamos dizer, eles afirmavam crer em Jesus Cristo, mas ainda se apegavam duramente à lei e acreditavam que as minúcias da lei deveriam ser praticadas, e além disso os cristãos tinham que ser circuncidados, ainda que eles não fossem judeus. Eles guardavam a lei e queriam obrigar isso. Isso levou o apóstolo Paulo e Barnabé a levarem até o caso para um concílio que houve em Jerusalém. Nós já falamos sobre isso. E nós vemos aqui então na carta que Paulo escreve, uma carta dura. Ele é muito duro nas suas palavras no início, mas ainda assim ele continua tratando aqueles cristãos da Galácia com muito carinho. A gente vai ver isso exatamente no versículo 15, quando ele começa assim: irmãos, falo como homem. Interessante, Paulo, ele, apesar de ser duro, apesar de ter no início do capítulo 3 dizer, ó Gálatas insensatos, ele continua chamando aqueles servos de Deus, aqueles Gálatas que estavam passando por um momento complicado, sendo mal ensinados, vamos dizer assim, ou mal influenciados pelos judaizantes, mas Paulo ainda assim os chama de irmãos, porque sabe que eles precisavam de uma correção, mas essa correção era a correção amorosa, de amor. Interessante como ele começa falando no versículo 15, irmãos, falo como homem. Isso era importante, Paulo se identificar como alguém como eles, mas também usando uma linguagem que era fácil de ser entendida por eles. A ideia aqui é, assim como Jesus ensinava a linguagem humana, como ele ensinou em vários momentos as linguagens do dia a dia, Paulo também fazia isso. E é interessante como ele vai tratar a respeito da promessa que é superior à lei. Ele vai dizer exatamente isso: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança, um testamento, um pacto, né, isso que ele está dizendo, seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ou seja, Paulo está dizendo, pactos, alianças, testamentos humanos, eles não podem ser assim, vamos dizer, de alguma forma revogados, eles não perdem o seu valor. Alianças humanas. Então, o que Paulo está dizendo? Imagina se alianças humanas não podem ser revogadas, imagine a aliança que Deus fez com o seu povo. E é interessante que ele vai dizer, então no versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E aqui nós vamos ver algo interessante, Paulo chamando a atenção para o fato de que esse descendente é um. Olha o que ele diz, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo faz essa interpretação de que essa aliança que Deus fez com Abraão, foi com Abraão e o seu descendente, que na verdade se referia a Cristo.
milhares de anos antes da vinda de Cristo. Nós vamos entender porque Paulo está se referindo dessa forma e fazendo essa interpretação ali do texto que é lá de Gênesis, capítulo 12. Veja o versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar. Ou seja, Paulo começou dizendo que nenhuma aliança poderia ser revogada. Então, o que ele quer dizer isso? Que a lei que veio 430 anos depois da aliança que Deus havia feito com Abraão, de forma alguma poderia abrogar, poderia revogar, poderia impedir ou poderia destruir a aliança que Deus havia feito com Abraão e com o seu descendente, de forma que venha a desfazer a promessa. Então, a promessa, Paulo quer dizer aqui que a promessa é muito superior à legislação que depois veio sobre a nação de Israel. A promessa é anterior e superior à lei. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Paulo insiste, Deus concedeu uma aliança gratuita. Deus não precisava que Abraão fizesse nada. Ele concedeu a Abraão uma promessa. Não é como um pacto entre dois lados que um tinha que aceitar. Ele fez uma promessa. Uma promessa. Então essa promessa é superior em todos os sentidos. Qual, pois, a razão de ser da lei? E aí Paulo agora começa a explicar por que às vezes existe um conflito e nós não compreendemos a razão de ser da lei. Mas ele vai dizer. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e pela mão de um mediador. Interessante isso. Quem é esse mediador? Tomemos cuidado para nós não confundirmos. Veja que o mediador é esse que ele está falando. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Nós podemos confundir e achar que esse mediador é Cristo, mas olha, não é isso. Veja o que ele diz. Novamente, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esse descendente é Cristo. Agora, veja só. E foi promulgada por meio de anjos. O que Paulo está falando? Havia entre os rabinos uma interpretação de que a lei ela não havia sido dada diretamente por Deus a Moisés. Moisés ele não recebeu diretamente as leis de Deus. Segundo a interpretação dos rabinos, é uma interpretação muito interessante isso, porque não é apenas Paulo que fala a respeito disso. Se você for observar, há outros textos que falam sobre isso. Por exemplo, Estevão, quando ele prega ali, quando ele está pregando lá no capítulo 7, até mesmo quando ele é apedrejado, aliás, últimas palavras de Estevão, ele diz assim, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Estevão também está se referindo a essa interpretação dos rabinos. Isso está no capítulo 7 de Atos, versículo 53. Um outro texto que vai tratar disso é Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Mas o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 2, diz assim, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então, novamente, nós vemos que a ideia de que a lei ela havia sido dada por Deus a Moisés, mas foi por intermédio de anjos, nos mostra que houve mediações. Primeiro, Deus deu a lei aos anjos para que os anjos repassassem a Moisés. E mais, Moisés foi então o mediador entre Deus e o povo. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Que a promessa ela foi dada diretamente a Abraão. Abraão recebeu a promessa diretamente de Deus. Não houve mediador. Então, Paulo está mostrando com tudo isso que a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão é muito superior à lei, em todos os sentidos, inclusive até neste fato de que a lei veio por intermédio de mediadores, anjos e Moisés. Mas a promessa não, foi diretamente de Deus a Abraão.
e ao seu descendente. Agora, prosseguindo aqui, veja o que ele diz nos versículos seguintes. Porventura, a lei contrária às promessas de Deus? Aí Paulo vai fazer uma pergunta, como ele costuma fazer essas perguntas, né, nas suas cartas, nós chamamos de pergunta retórica. Obviamente essa pergunta, não é que Paulo tinha uma dúvida, mas ele esperava uma resposta. A resposta, obviamente, ele já tinha. A pergunta retórica era: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? E ele logo responde, porque é uma pergunta retórica: de modo nenhum. Por quê? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. O que Paulo está falando? Que a aliança era superior à lei. A lei, de fato, é inferior pelo fato de que ela não pode transformar o ser humano. Ela pode dizer, não matarás, mas ela não impede o homem de matar. Não cobiçarás, mas ela não tira a cobiça do coração humano. É isso que ele está dizendo aqui. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas jamais. Nunca o ser humano consegue ser justo por causa da lei, porque ele conhece a lei, mas a lei não o transforma. Mas olha o que ele vai dizer no versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Percebe? Aquela mesma promessa que havia sido feita a Abraão, ela continua de pé. Essa promessa era a Abraão e ao seu descendente Cristo, e nós somos descendentes de Abraão pela fé, e também descendentes de Cristo pela fé. Nós somos, na verdade, aqueles que creem em Cristo. E a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, ou seja, tanto judeus como gentios estão sob o pecado, estão condenados, porque a lei não justifica. Mas, mediante a fé em Jesus Cristo, então a promessa foi concedida a quem? A todos aqueles que creem. Aí nós chegamos agora a um outro ponto. E agora vamos para o versículo 23 para que a gente possa compreender melhor essa questão da lei. Por que então da lei? Qual o motivo da lei? Veja, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. Isso é interessante que Paulo está falando aqui. A fé ainda iria ser revelada. Em Abraão ainda não existia a ideia de fé. Existia a ideia de fé. Abraão creu no Messias. Os demais homens que vieram após Abraão também criam no Messias que viria, mas essa fé ainda não havia entrado na história. E essa fé, ou seja, que se revelou em Cristo Jesus. Mas é interessante que ele vai agora mostrar que estávamos sob a tutela da lei, ou seja, a lei era a nossa tutora, vamos dizer assim, nós éramos como que dependentes dela, nela encerrados, ou seja, presos à lei. A lei nos aprisionava porque nós não tínhamos as condições de, com a nossa própria independência, agir como justos, e precisávamos da lei para a lei nos ensinar o que era realmente a vontade de Deus. Mas Paulo agora vai deixar isso mais claro, porque ele vai usar uma figura do mundo grego que é muito importante nós entendermos. Veja só, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio aqui, o termo aio aqui é, na verdade, o termo que se refere ao paidagogos. De onde veio o termo pedagogo? Claro, pedagogo hoje é um educador, é alguém que ensina. Mas no mundo grego, o paidagogos ou pedagogo não era, este aio não era o responsável direto pelo ensino, não era um professor, ele não era um mestre. Na verdade, ele era um escravo da família, geralmente uma pessoa mais velha, um homem mais velho, que era responsável pela educação dos meninos, que na verdade eram os meninos que tinham acesso à educação. Então eles tinham a responsabilidade de levar os meninos para serem educados. Eles não eram os professores, eles eram escravos de confiança que impedia os meninos se desviarem para as tentações, para o mundo mal e levá-los até as escolas,
até os professores, os mestres. Ele não era o professor, mas ele levava. Ele levava em segurança para o professor, ali aguardava e depois trazia de volta. Então, em certo sentido, ele era o responsável pela educação da criança, mas não diretamente, não como professor, mas alguém que conduzia ele até o mestre. É interessante a figura de Paulo, é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai falar que a lei nos serviu, então, desse aio, desse pedagogo, esse que não nos ensina, ou seja, a lei então ela não nos ensina no sentido de produzir em nós obediência, mas ela nos conduz a Cristo, a fim de quê? De sermos justificados pela fé. E como que isso se dá? Aí que é interessante. A lei, por ser boa, justa, como Paulo diz, né, o mandamento é justo e bom, ele diz lá em Romanos, a lei de fato, ela expressa a vontade de Deus, mas ela não tem o poder de transformar-nos. Mas ela tem o poder de mostrar-nos o quanto nós somos pecadores e como nós somos falhos. Ao nos mostrar ou ao revelar a nós o quão pecadores nós somos, nós só temos uma decisão a fazer: chorar, nos humilhar e clamar por perdão. E a única pessoa que pode nos proporcionar isso é quem? Jesus Cristo. Então, a lei ela nos conduz a Cristo, porque ela mostra o quão pecadores nós somos, e então, por causa de nós reconhecermos o nosso pecado, nós nos lançamos diante de Jesus, nos humilhamos perante Jesus e clamamos o seu perdão, e ele nos perdoa. E então, vamos continuar subjugados à lei, como o menino que era educado tinha que constantemente estar sendo conduzido? Não, Paulo vai dizer, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, nós não devemos ficar subordinados ao aio na dependência do aio, ou seja, dependência total da lei. Nós não podemos nos justificar pela lei, porque agora a lei nos conduziu até Jesus. Agora Jesus é que nos salva por sua graça. E é isso que ele vai dizer. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, porque agora... Veja o que o versículo 26 diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus nos torna verdadeiramente filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, nós pertencemos à família de Deus. Somos de Deus e somos salvos pela graça. Por isso que ele diz no versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo vos revestistes. De Cristo vos revestistes. Nós somos revestidos, agora que nós estamos em Cristo, nós agora somos nova criatura, e é isso que nós temos que entender. A palavra do Senhor vai nos dizer isso, em várias passagens Paulo vai ensinar isso. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Lá em Efésios, quando ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras da lei, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, criados ou recriados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então nós somos recriados, nós fomos agora revestidos, nós fomos transformados e agora nós temos que andar em Cristo. Nós não devemos andar submetidos à regra da lei para que, por assim acreditar que a lei nos salva, não. Mas a lei nos leva até Cristo como um aio, como um pedagogo que nos levou até aquele que realmente poderia nos salvar e nos salvou. Agora nós somos revestidos dele, nós estamos nele. Por isso que Paulo lá no capítulo 2, ele já falou isso, e eu volto a repetir no versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele está dizendo a mesma coisa, nós estamos agora revestidos. E aí Paulo, ele vai concluir essa ideia de uma forma maravilhosa, e uma forma assim, inclusive esclarecedora e até mesmo uma libertadora, porque olha como é que ele diz no versículo 28, dessate não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa passagem é maravilhosa, sabe por quê? Paulo mesmo, antes de se converter, como um judeu religioso, como um fariseu, desses bem apegados à lei,
ele tinha certamente uma prática que era comum entre os judeus religiosos, principalmente os fariseus, escribas, que quando de manhã eles oravam assim: obrigado, Senhor, porque eu não nasci estrangeiro ou pagão ou gentil, nem escravo, nem mulher. Essa é a oração de agradecimento do judeu. Ele agradecia por não ter nascido nem estrangeiro ou pagão, gentil, nem escravo e nem mulher. É a oração deles. Eles achavam que era com uma espécie de maldição quem nascia gentil, escravo ou mulher. E Paulo vai fazer agora, mostrar algo completamente diferente. Ele vai como que fazer uma oração, mas ao contrário, mostrando que em Cristo não existe mais essa separação. Por quê? Porque o religioso achava que só eles que conheciam a lei, que viviam a lei, que praticavam a lei, eram merecedores da vida eterna e da vida com Deus. E Paulo vai dizer: não, de sorte que não há mais essa história, nem essa separação, essa divisão. Não há mais essa de judeu e grego, de escravo e livre, homem e mulher. Para Deus todos somos iguais. Não importa de que nação somos, de que cultura somos, de que cor de pele nós somos. Não importa se é homem ou mulher, o homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Nem o escravo é maior que o seu senhor, nem o senhor maior do que o escravo ou seu servo. Não, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que Paulo está trazendo aqui. Não existe essa diferença. Por isso ele está enfatizando isso, porque os judeus enfatizavam, exigiam, eles queriam que os gentios fossem circuncidados, como que se tornando judeus, mas eles não precisavam. A verdadeira liberdade era pela fé, não era pelas regras da lei, não era por guardar dias, festas e todos aqueles rituais do Antigo Testamento. Não, tudo isso era ritual, tudo isso era sombras do que haveria de vir, porque a realidade é Cristo. Por isso ele conclui: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Para quem Paulo estava falando dessas palavras? Não era para judeus, mas para gentios, para os gálatas, para aqueles que estavam sendo assediados pelos judaizantes para que eles se tornassem judeus. Não! Vocês são descendentes de Abraão. Vocês são herdeiros da promessa tanto quanto os judeus. Vocês, Deus, Ele ama todos os povos e Ele não faz acepção de pessoas. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, ou seja, para todos os povos. Nós somos descendentes de Abraão, por isso que Jesus disse: eu posso citar dessas pedras descendentes de Abraão. Não existe uma raça superior a outra, não existe um povo superior a outro, não existe uma nação superior a outra. Todos nós somos herdeiros em Cristo. Isso é maravilhoso. É isso que a carta de Paulo aos Gálatas traz. Cristo, Ele é a realidade. Todos nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros de Abraão. Abraão recebeu a promessa, ele foi o primeiro. Paulo diz aqui no início do capítulo 3, que Deus, sabendo, ou seja, previsto já a escritura que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Abraão foi o primeiro a ouvir o evangelho, das bocas do próprio Deus. O próprio Deus anunciou o evangelho. Por quê? Ele anunciou a vinda do seu descendente, do seu Messias, de Jesus Cristo. Cristo é o próprio evangelho. Cristo é o próprio evangelho, a boa nova de Deus. A lei, ela traz a má notícia: nós estamos separados de Deus. A lei mostra que nós somos pecadores e Cristo vai e nos salva. Ele é a boa nova, nos mostra que nós somos herdeiros da promessa, e isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor, porque a lei teve a sua serventia, tem a sua serventia, sim. Ela não pode ser desprezada, porque é a lei que nos mostra a vontade de Deus, a santidade de Deus, e é a lei como aio que nos leva até Jesus. Mas nós não podemos ficar presos a ela, porque agora a realidade é estar em Cristo. Cristo agora nos mostra que a sua lei, como a gente está aprendendo no Sermão do Monte, é ainda muito mais profunda do que a lei interpretada pelos rabinos, pelos mestres da lei. E esta lei de Jesus, ela é muito mais profunda. Só que esta lei
nós não a praticamos na força da nossa carne e nem na nossa capacidade intelectual nem espiritual, que nós não temos, mas nós vivemos de acordo com a lei de Jesus, na dependência dele. Por isso que nós temos que fazer como Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Nós nos revestimos. Quando nós nos batizamos, nós declaramos: Cristo é o meu Senhor. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Eu agora tenho uma profunda intimidade e união com Cristo. E é só por meio da comunhão com Cristo é que eu posso, de fato, agradar a Deus. Somente por meio de uma comunhão íntima com Jesus é que eu posso ser santo, eu posso me santificar. A santificação nada mais é do que estar em Cristo. Por isso Cristo disse: eu sou a videira e vós os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Por isso nós precisamos de Cristo. Louvado seja Deus que nos deu o seu Filho amado para nos dar a vida. Portanto, nós não estamos presos a regras de homens e leis humanas, mas nós estamos presos à lei de Cristo, à dependência dele. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez por este privilégio que temos de aprender na tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, que depois de quase 2000 anos de história, essa carta ainda tem muito a nos ensinar. E ela tem sido para nós libertadora, para que nós não sejamos mais escravos dos homens, escravos das regras humanas, mas que sejamos sempre servos do Senhor Jesus Cristo, dependentes dele, e no poder do teu Santo Espírito, fazer tudo aquilo que agradar a ti. Nos ajude a ter íntima comunhão contigo, Pai, porque só nessa íntima comunhão que nós vamos ser fortes e vencer todas as dificuldades que nós estamos encontrando em todas as áreas da nossa vida. Mantenha teu povo de pé, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus eu te peço. Amém.